você transpôs para as imagens, né? E aí ano passado você me mostrou uma versão que ainda estava cheia de lacunas, né? Disso aí tudo que você mostrou pra gente agora, e você chega agora nesse filme que eu acho que é talvez dos mais pontuais, assim, de toda a mostra, assim, no sentido de revelar, né, de mostrar sem também muito juízo de valor e sem muita obviedade narrativa, assim, sem, né, se prender a pequenos dramas pessoais de personagens, mas muito mais uma análise de conjuntura de uma forma também muito mais ampla, que não simplesmente de uma conjuntura atual, mas de uma conjuntura política que é, né, tá desde sempre aí, ou pelo menos desde o início do século XX. Eu acho que essas questões, né, essa coisa do situacionismo, né, do terrorismo, isso tudo está sendo já posto em prática, já foi posto em prática de diversas formas, por diversas correntes de pensamento, que eu acho que hoje tem feito cada vez mais sentido, e também com a coisa, né, da comunicação rizomática e ampla, as pessoas vão, de certa forma, também conseguindo fazer com que essas teorias saiam um pouco da teoria e cheguem na ação, né? O que mais me chama a atenção nesse filme é como você consegue construir uma narrativa que é muito clara, muito... tem uma unidade, assim, né? Você reúne ideias e percepções de mundo completamente distintas que fazem parte das suas referências, né? Desde física quântica, essa coisa do design das cartografias e da forma como você filma também esse impacto das máquinas na cidade e tal. E a narrativa é completamente fragmentária a partir do momento que você não se prende a nenhum personagem, né? Você vai passando de uma sequência a outra e são situações às vezes completamente diversas, mas as camadas de som e de texto, né, elas vão guiando também a gente por um pensamento que eu acho que é contínuo, um fluxo de pensamento contínuo, assim, muito impressionante. Eu queria que foi você, boa parte desse texto também tem releituras, né, mas algumas coisas suas e tal. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de construção que demorou aí alguns anos e que acho que valeu a pena, né? Eu acho que esse filme, o processo de construção, ele é um processo, aliás, não teve um processo de construção porque no filme é parte de um processo, porque é uma pesquisa mesmo sobre a forma como a gente existe na cidade, no mundo, de uma forma geral. Essa noção política, ela não fica restrita ao situacionismo, à contracultura, né? E também não fica restrito a uma política de Estado, mas uma política até pessoal. Às vezes eu chamo de nanopolítica nesse livro, que é a coisa que parte do indivíduo mesmo. Não tem necessariamente um impacto social muito amplo, a princípio, mas é uma coisa que tem um impacto em alguma escala. Né? Assim, essa história do processo do filme foram mais ou menos uns 8 anos, assim. Desde as primeiras imagens que eu filmei, que nem entraram nesse filme, mas assim, já pensando um pouco em fazer alguma coisa nesse sentido, daí comecei a capturar coisas, aí em 2011 teve aquele roteiro que você leu que era uma ficção, que era outra coisa, né? Mas os temas tinham muita coisa em comum, né? Essa história da cidade, entender essa construção, essa reconstrução de uma perspectiva diferente, né? Que não é do progresso, a perspectiva da ruína, né? Assim, que você... Sempre que você está construindo alguma coisa nova, você demolindo alguma coisa que já foi construída. Aqui em BH é essa cidade que está em permanente reconstrução. Você não tem... Está sempre produzindo ruínas, só que essas ruínas são os próprios prédios. Né? Assim, são as ruínas de uma memória de um passado que sumiu, assim, em muitas partes. Essa história, bom... Daí eu acho que essas pesquisas, o filme acaba juntando, assim, alguma coisa política, uma visão política do mundo e tal. É um discurso ensaístico mais meu mesmo, como você disse, né? Tem muito texto meu mesmo, tem adaptação de textos literários, né? Também de teoria, Deleuze-Guattari, Pierre Lévy, Barthes, enfim, ele mistura mesmo muitas referências, assim, nessa narrativa que de fato é fragmentada, né? Assim, ela tenta... não existe nenhuma cronologia aparente, não existem personagens, o personagem acaba virando a própria cidade e... A sensação que dá é que o filme acaba antes do que ele se inicia, assim, como se fosse
uma volta ali ao início, né? Tem todo um ciclo, né, que a gente segue ali, e aquela sequência final ali, a reunião daquelas personagens, acho que remete a uma coisa que, daquela mesma sequência inicial ali, né, o personagem pulando importância. Porque tem muito isso, né? Aquilo é uma casa que os personagens todos entram na casa no final do filme, mas ela é invadida primeiro por um, né, e ocupada por um. Daí, de uma certa forma, ela abre esse caminho para esses próximos filmes, porque daí, nessa pesquisa mais longa, muita imagem que não entrou, eu estou meio que guardando também, né, para ir montando outros filmes a partir disso. Assim. Então, para ter também essa... o filme é cheio de escalas, né? Tem escalas espaciais e temporais, assim. Daí tem muita coisa que retorna em outros filmes, essa coisa da ocupação da casa, eu queria... Tem muita imagem que... primeiro eu pensei em usar nesse filme, mas no fim das contas... A versão que eu vi na sua casa, não a que você me escreveu, mas antes, tinham, né, outros personagens ali na casa, assim, aquele momento da festa, acho que durava... Sim. Você podia soltar o filme só, assim, pra gente ficar vendo em off aqui, de costas. Por favor. Alô, tá funcionando? Tá? Não, tá funcionando. Deu na mesma, né? Então acho que... Vocês estão ouvindo? Agora... Opa. Mais baixo um pouquinho. Não, continua. Você que tá dando... Só ver se esse ruído para, né? Você tá Senão... falando sobre a versão... Desculpa, só ver se esse ruído para, vamos ver. Não, porque eu lembro que haviam outros personagens na casa, a própria Aline, parecia que aquela festa durava mais um tempo, então eu vejo que você continuou construindo o filme mesmo depois de já ter um material filmado. E os textos foram talvez mudando, né? Não tinha a voz da Sarah, não estava, então imagino que no processo de reconstrução, a sensação que dá mesmo é de que é um filme, uma obra em progresso infinito, assim, que vai, para quem acompanha o seu trabalho, né, tanto como curta-metragista e artista conceitual, artista visual, isso eu acho que são questões bem recorrentes, assim, né, na sua obra, e eu queria saber como que você trabalha essa coisa, assim, uma vez, eu lembro que você tinha um roteiro muito esquematizado, muito bem desenhado e ao mesmo tempo que com uma definição maior do conceito, necessariamente, do que uma descrição de cena, como os roteiros costumam ser, né. Eu tive dificuldade de vislumbrar o filme, eu consegui entender tudo que você queria dizer, mas não estava entendendo que as imagens seriam essas. E vendo essas imagens, vendo esse primeiro corte, vendo esse corte final, como que esse texto também foi interferindo em quais seriam essas próprias imagens, e aí a própria tecnologia vai interferindo, né? Você tem um Google Earth tão detalhado hoje em dia, que naquela época não se tinha, você tem a possibilidade de filmar com drone, então você é um cara que sempre incorporou, né, as tecnologias, eu acho, no seu trabalho. Queria que você falasse um pouco disso, assim, né, tipo, nesse trabalho específico, como que a linguagem foi se transformando a partir do momento que você foi fazendo essas escolhas mesmo, e definindo como que você ia contar, como que você ia, não ilustrar, mas figurar nessas ideias que já estavam todas ali, que estão aí, mas que na época ainda estavam completamente, para mim, pelo menos, abstratas enquanto cinema, e hoje eu acho que chegaram aí. Então, como foi esse desenvolvimento, assim, da linguagem a partir de gente, então, nós, isso aqui que está incrível. Vou fazer um som aí. Bom, esse processo de construção, acho que assim, esse roteiro que você viu, o roteiro, no fim, é um guia, né? Assim, era só uma forma de esquematizar mesmo para eu entender mais ou menos o que eu estava buscando. Vai falando que eu estou te ouvindo. Mas foram várias versões, né, de roteiro, assim, sei lá, acho que umas 8, 9 versões, cada um de um jeito diferente, né? Um roteiro que era um diagrama, um roteiro que era por imagem, um roteiro que era em texto escrito. Daí desse primeiro roteiro, por exemplo, a única coisa que eu aproveitei, eu não aproveitei nenhuma cena, né? Eu aproveitei o conceito e os offs, né? Tem alguns offs que eu escrevi que são desse roteiro original, assim. Mas essa coisa da produção, acho que é isso, o filme, cada coisa nova que você filma, alguma coisa que acontece na própria cidade, uma casa que está sendo demolida essa semana, às vezes não estava, semana passada até estava porque inteira. naquela época, né, que você escreveu 8 anos atrás, as cidades não estavam
nessa convulsão de obra que a gente hoje vê, né? Hoje até menos um pouco, né, com essa de crise, mas há uns 3 anos atrás a sensação que você andava pelo Brasil era um canteiro de obra, ainda é, né? Assim, contínuo, né? A gente teve lá também, ano passado, naquelas mineradoras, né? E a gente vendo assim, o impacto disso tudo, assim, então eu imagino que também para o roteiro que você estava pensando, naquela época talvez o Brasil nem fosse assim, o cenário ainda pronto e de repente parece que ele previu assim, uma revolução, uma desconstrução, sei lá, essa coisa em nome do progresso, né, que não é de hoje, né, por mais que a gente odeie Temer, assim, não foi ele que inventou isso, né, já estava no governo anterior. E, né, então, assim, imagino que tenha sido um escopo, assim, né, um material de trabalho também muito amplo, né, porque né, hoje mesmo a gente estava fotografando uns tratores assim, que podiam estar no seu filme, sabe? Isso, assim, porque é uma coisa em contínuo processo, né? Igual você falou, Belo Horizonte, uma cidade que também não se preocupa muito, né, em se conservar o que já tem, né? É sempre essa lógica do modernismo, já né, faz uma coisa por cima e tal. Sim. Essa história, na época, por exemplo, as obras da Copa ainda não tinham começado. Quando eu comecei as pesquisas mesmo, não necessariamente a pensar no filmes tradicionais, mas assim, eu comecei a filmar pensando em ter material, basicamente, assim, registrar aquilo que estava acontecendo. Mas foi a duplicação da Antônio Carlos, né, que começou bem antes da Copa, já deve ter uns 10 anos. Né? Sim. E, enfim, naquela época fotografei alguma coisa e tal, mas era um caminho que eu fazia sempre também, né? Então estava muito próximo. Mas aí você vai pensar as grandes avenidas, a Amazonas, a Pedro I, no caminho da Lagoa e tal, elas passaram por processos de duplicação e ampliação várias vezes, né? Assim, não é uma coisa que começou para a Copa, né? Tipo, só que daí na época da Copa, de repente a cidade inteira ao mesmo tempo, né? Começou a se reconstruir, assim. Daí realmente foi, isso mudou bem daquele roteiro, porque aquele roteiro era muito, primeiro mais focado em personagem, né? E em ambientes mais internos, então a cidade não tinha tanto, apesar de falar o tempo inteiro sobre a cidade, ele falava de dentro, assim, de algum lugar, assim. Mas daí com essas obras tinha material mesmo, locação assim, para fazer as cenas, assim, a coisa evoluiu, por isso existir, e as ideias evoluíram, e daí surgiram novos offs que geraram novos pensamentos, que conectaram com escritores, né, diversos, assim, outros filmes e tal, e de repente nesse processo o filme vai se ampliando mesmo, assim, até eu fechar o filme mesmo, na última semana eu ainda estava filmando, sabe? Tipo, aquela cena dos livros eu tinha filmado uns 2 ou 3 anos antes, em 2013. Eu terminei o filme agora, em fevereiro, acho que eu tinha filmado assim, em junho de 2013. Daí filmei na casa que tem a festa, que é uma outra casa, né? Aquela que eles invadem, né? Como se fosse a casa do personagem. Né? Mas daí eram outros livros, assim, o filme incorporou outras referências. Eu falei, preciso refazer isso, né? Tipo, mandar o cigarro não queimava até o final, sabe? Coisas que de repente parecia que era necessário, assim, para o filme fechar, eu refazer a cena. E daí essa foi a última que eu filmei, na última semana, antes de encerrar o filme, eu estava refilmando essa cena, assim. Então, enfim, é um negócio também de ver, né? O próprio ritmo do filme. Então, você vai assistindo, de repente, você percebe aqui, por mais que, sei lá, às vezes o filme antes era meio monótono, assim, tinha um pouco off e muita cena de contemplação mesmo. Então, era uma coisa que deixava muita coisa em aberto desse ponto de vista, né? Depois eu coloquei muito off, porque foi muito mais off. Eu fui percebendo, assim, aqui, de repente, a coisa tá meio solta demais, mas às vezes o off também não precisa fechar totalmente, assim, pode ser só o texto é uma proposta, né? Assim, ele se abre mesmo, o texto é como se complementasse a imagem nesse sentido, assim, né? Permitir, oferecer um substrato de mais coisas, assim, para as pessoas poderem reconfigurar isso. Aquele final do filme, aquela frase, né, do Deleuze sobre agenciamento, que o filme não significa nada, né? Assim, ele agencia com outras coisas. Enfim, é bem por aí, assim. O filme, obviamente, nem eu consigo encontrar um significado final para o filme, né? Isso não é nada, mas assim, para esse filme especificamente... Resolve na sequência final ali também, né? Você
tem que Sim. né, definir. Sim, daí eu acho que a questão é justamente falar assim, olha, você vai sair desse filme achando, pô, não entendi nada, assim, que coisa fragmentada, nonsense, assim, toda desconexa. Entendi essa parte, isso aqui faz sentido, tem um tema, não sei o que lá, mas assim, cadê a narrativa e tal? Eu achei que isso poderia até rolar, assim. Eu acho que a narrativa é bastante, tanto que o nome que está no título do filme é a cidade, né? Eu vejo como a personagem central a cidade, e todas aquelas vozes são vozes que estão aí, né? Que estão se conectando. E as imagens, assim, elas dizem muito, né? Tem uma imagem que eu acho muito forte, que é uma hora que, depois da gente comer terra, assim, durante muito tempo no filme, e aí aquela água enferrujada saindo da torneira, né? Primeiro o cara liga o registro de fora e a água... Então isso, assim, a cidade entrando, né, na intimidade, assim, das figuras de uma forma que é inevitável, né? Tipo, você vem para Belo Horizonte, você fica mesmo com essa terra na unha, né? Tem uma coisa mesmo que é da identidade mesmo, que, assim, que não tem como. E é tudo que movimentou a economia aqui em séculos, né? Vem da terra e... Então acho que... Eu nem me lembro desse primeiro roteiro ser tão focado exatamente em Belo Horizonte. Eu lembro que era mais umas ideias, assim. Eu não lembro se tinha uma cidade como ponto de partida, né? Depois a gente ficou um tempo sem se encontrar e quando a gente se encontrou de novo, você já estava com uma coisa muito forte com o trabalho com as mineradoras, né? Que era aquele trabalho que você filmava Você vai explicar melhor que eu, mas você ia nas fontes de produção de energia e no escoamento também, né? Filmava as redes de esgoto, né? Os lixos e também essa coisa das produção de alimento, produção de tecnologia e tal, e como que isso se distribuía na cidade, né? Não sei se aquele projeto especificamente foi para frente, mas eu acho que está tudo aí, né? Esse projeto, assim... Tá tudo aí, mesmo não era exatamente o longa, né? Você tinha um projeto que era outro, tinham fotos, tinham textos, mas tá tudo aí, né? Tá tudo aí, nos mapas, tá tudo aí. Né? Essa onda do U, né? U é meio esse nome, é para esse conjunto de coisas, são Microfone. fotos, são filmes e textos e tal. Mas isso que você viu, assim, a ideia daquela época, eu estava fazendo um levantamento no Google Earth, né, de Minas, assim, uma varredura mesmo, e procurando mineradoras e represas, enfim, toda a rede de energia e de produção de alimento, de escoamento, distribuição, que era uma onda de pensar essa cidade como que ela existe, né? Assim, tipo, essa cidade não produz o que ela precisa para existir, ela não é sustentável, ela precisa puxar muita coisa de fora e, de uma certa forma, o que está ao redor dela sustenta ela, né? Assim, daí essa pesquisa era bem por aí, assim, muito pelo Google Earth e procurando as coisas, encontrando, mapeando, descobrindo o que era. Encontro uma mineradora, descobre que mineradora, o que mineram lá, para onde que vai isso, tal. Comecei a fazer isso. Isso não se transformou em nada objetivo assim, pro filme, né? Mas está dentro desse conceito, desse projeto, que é o U, né? Que tem esse filme, tem outros filmes, tem fotos, tal. Meio que uma ideia assim, de uma plataforma multimídia, transmídia, intermídia, de relações variadas assim, entre mídias. Que eventualmente pode até virar um site mesmo para juntar isso tudo, mas para pensar isso mesmo, como é que a cidade funciona dentro dela própria, que é um pouco a questão do UNO. Depois expandir nos próximos filmes como é que funciona a infraestrutura para essa cidade poder existir do jeito que ela como é que funciona um grupo, querendo mudar essa lógica em pequena escala, nessa célula assim, revolucionária desse filme, então, que só também é lançada, né? Assim, várias dessas coisas são lançadas assim, nesse filme. A ideia era meio isso, apresentar um universo, assim, um tipo de referências e de temas que seriam tratados, tal, juntar isso em alguma coisa que desse uma dica, assim, né, de para que caminho que o filme está seguindo, mas ao mesmo tempo também não encerrasse nada disso, né, assim. Enfim, eu acho que isso ainda está totalmente dentro da ideia do processo, né, porque esse filme, no fim, foi uma manifestação de um estágio dessa pesquisa, né, depois vão ter outras, aí talvez eu até reaproveite uma parte desse filme para fazer outro filme, sabe? Eu não acho que tem muita autonomia necessária assim, entre tudo que for gerado. Tudo vai estar meio conectado, tudo está meio conectado. Assim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma colocação?
Eu queria fazer um pedido ao fotógrafo, você fazer de novo as fotos de nós dois, porque eu não quero que o dono dessa camisa me peça ela de volta quando ele ver a foto no Facebook amanhã, porque eu gosto muito dela. Né, deixa eu ficar uns meses brincando com a camisa de Moscou aqui, que depois eu devolvo pro dono. Bom, ninguém vai perguntar nada, vamos tentar improvisar aqui então. Deixa eu ver em que parte. Nossa, isso é lindo demais, esse vamos falar um pouco de fotografia então, porque, né, tá demais, assim, não só a fotografia, como a decupagem, a montagem, a forma como você liga plano a plano, isso demonstra uma maturidade cinematográfica muito grande, assim. E apesar de que você já tinha uns anos, eu acho, que não fazia um filme, eu tinha visto alguns curtas seus bem lá atrás, depois não vi mais nada, não fiquei sabendo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem uma pesquisa imagética e uma prática mesmo, uma noção de decupagem mesmo, né, que é o pensamento cinematográfico, essa escrita à luz, né, você não simplesmente usa as imagens para ilustrar as ideias que você quer, nem para representar personagens da forma que você quer, mas você de fato, as ideias e as imagens, elas se confundem, elas meio que são uma coisa só. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua bagagem, né, de o que você está pensando assim, enquanto cinema, não só, vamos dizer, enquanto política, enquanto ideias, mas em termos de forma mesmo, quais foram suas opções, suas escolhas, né? O filme tem algumas camadas assim, de imagem que eu acho que se confrontam, né? Tem alguma coisa de arquivo, tinha mais, eu acho, né? Tem aquela explosão do navio, mas não tinha mais coisa, não. Eu achei que tinha alguns outros momentos. Mas tem aquela emulação de película que agora, eu lembro que eu comentei alguma coisa quando eu vi, agora vendo com o som do jeito que está, eu já acho que você trabalhou muito bem a mudança ali de registro. Tem essa coisa dos mapas, de ver de cima, né? Queria que você me falasse um pouco como que é, então, esse pensamento, uma vez que a gente já falou um bocado da estrutura mesmo, né, do pensamento do discurso, que você falasse um pouco dessa elaboração mesmo, enquanto fotógrafo, assim. Enfim, acho que você já falou um pouco disso também, mas fale de novo. Começando essa história dos filmes, assim, eu fiquei muitos anos sem lançar nada, né, assim, mas continuei produzindo também, porque foi uma coisa de pesquisa técnica também, né, que o último filme mesmo que eu lancei, acho que foi em 2010, 2011, sei lá. Enfim, que era uma coisa mais experimental, daquele da água, né, Pretty Little Things. Eu vim em Ouro Preto. Sim. Acho que é mais tempo. Pode ser 2009, sei lá, eu nem lembro. Depois disso, assim, soltei uma coisa ou outra, mas fiz principalmente experimentos técnicos, assim, para tentar descobrir a time-lapse, sabe? Tipo, vou pesquisar e fazer bem e tal, testar e tal. Daí isso tudo é coisa que eu tenho também de arquivo, eu nunca soltei porque a coisa é meio solta mesmo. Às vezes eu até jogo uns experimentos assim, mas nunca circulei com eles. Mas essa história das imagens, eu acho que tem uma dimensão de significação, né, assim, que está no filme inteiro, não sempre tem alguma razão de uma certa forma, sabe? Que eu acho que no filme é até um pouco pesado, assim, eu fico super significando as coisas. E daí, às vezes, a falta de texto é até boa por isso, assim, porque escapa um pouco isso, né? Tipo, não fica forçando essa significação. Mas as imagens, muitas escolhas de plano mesmo, cor, ou do que filmar, né? Então, vão muito por aí, assim, acrescentar uma camada de significado, assim. Daí, por exemplo, as imagens de obra, eu fiz uma opção de não tratar nenhuma, né? Assim, o que eu capturava era o que eu ia usar, e de um modo geral eu tentei seguir padrão assim, nas capturas, né, de exposição e temperatura de cor e tal, para não precisar mesmo fazer isso, e para ter imagem crua, porque daí para fazer esse jogo mesmo, a imagem de arquivo que eu estou recuperando de algum outro lugar, encontrando na internet e tal, com a imagem que eu estou filmando, que também é uma imagem de arquivo, só que daí contemporânea, assim, é uma imagem de arquivo atual. Daí isso, as imagens que eu escolhi tratar mesmo tal, são mais raras, assim, eu tentei realmente resolver tudo na filmagem para ter o mais cru possível, para que isso pudesse ir para o filme cru também, e para as pessoas poderem se apropriar, se quisessem, também das imagens, né? Que eu pegar o filme, cortar um pedaço do filme, usar, sabe? Isso é um registro de um lugar coletivo, assim, o filme é um registro coletivo, ele não é fechado, assim, qualquer um pode pegar e apropriar e tal. Daí, nesse sentido, achei que valeria mais eu não impor nada, a imagem nesse sentido de tratamento, sabe? Deixar ela para
é como ela foi capturada, mas obviamente eu já estou impondo alguma coisa porque fui eu que filmei, né? Mas, e tem jeito de filmar de formas diferentes, né? Mas essa pós-produção mesmo, eu acho que eu escolhi fazer na edição mesmo, assim, não tanto no tratamento. Daí uma parte ou outra, aquela bomba, né, que também não é para ser uma bomba como a gente vê uma bomba, né? É uma bomba que é uma coisa que representa uma bomba. Tem barulho, quase. É Um espírito, não sei assim. como tava, mas os prédios, né? Sim, sim. Então, sim. parece quase uma coisa meio, sei lá, uma coisa que veio do espaço, enfim, que veio do chão, sei lá. Não dá a impressão de que é para destruir, né? Dá a impressão mais que é para iluminar mesmo. Porque daí é aquela coisa, o telescópio representa uma bazuca, daí a bomba não tem um projétil assim, né? Tipo, nada explode, não tem fumaça, não tem detrito. Então, assim, era uma onda de representar mesmo, porque era um momento mais onírico do filme, assim, que também não tem que ser fechado nisso, assim, mas o que eu estava pensando originalmente era isso, assim, fazer aquele momento era um devaneio mesmo do personagem, né? Tipo, sobre aquela cidade, pô, esses prédios. Daí é esse devaneio, pô, se eles estão demolindo para construir o saca, não, vão demolir e voltar a coisa, começar a ter uma cidade mais baixa, mais horizontal, assim, tal. Enfim, que as pessoas se conectam mais também nos prédios, as pessoas estão mais próximas, mas não necessariamente muito conectadas, né? Mas enfim, daí, por esse motivo todo e tal, a imagem é mais carregada de tratamento, então ao mesmo tempo não é um tratamento realista nem nada. Eu acho que aí esse pensamento, sabe, seria o caso de olhar cena a cena, assim, e dizer, sabe, isso daí... Não, mas é o pensamento mesmo de sequência das imagens, assim, que eu acho que impressiona. A maturidade, eu grito. Assim, é como se cada corte tivesse sido realmente muito pensado, muito estudado mesmo, por que aquela imagem vai estar ali, não só enquanto significado, mas enquanto composição também, como ela se opõe, você opõe claro e escuro, né, às vezes dimensões, assim, de filmar alguma coisa que está muito em destaque no primeiro plano e ir para um plano muito aberto, consegue opor, assim, esses planos, acho, de uma forma, assim, que eu acho muito madura mesmo, enquanto fotógrafo e montador, né, que eu acho que é a essência mesmo, né, do cinema, assim, não dá para fugir, assim, a gente vê vários filmes, recebe vários filmes onde às vezes fica só o discurso, mas esse pensamento imagético, ele é raro, assim, ele não é um olhar que todos os diretores têm, até porque a maioria deles não são fotógrafos, não são montadores, né? Então acho que quando a gente vê isso, assim, para mim, que sou também, para mim é como se fosse estar vendo a essência do cinema, sabe? Não, como que o cara realmente pensa e constrói plano a plano o filme não é os planos não estão ali de bobeira, só o tal do plano de cobertura, né? Que assim, é uma coisa... Não, eles cada um realmente tem uma função narrativa e se opõem e se completam, assim, de uma forma que eu acho muito, muito bem costurada, assim, mesmo, muito feliz de estar exibindo esse filme na MFL, acho que é das primeiras vezes, né, que passou no 104 e está passando aí, vai para fora em breve, com certeza, porque tem muita coisa aí sendo mostrada. Mas eu acho que, só completando esse troço da imagem, porque uma coisa, eu comecei a editar isso no notebook e tal, a coisa com som meio fraco e tal, e depois montei uma ilha com um projetor na ilha por som, daí comecei a editar a própria ilha de exibição, assim, digamos, na sala de exibição. Daí a coisa ganhou uma dimensão de experiência mesmo, né? Porque de repente o som muito grave, assim, esses sons de obra e tal, eu no meio da madrugada lá tocando pros vizinhos, sabe? Assim, tipo, vários dias seguidos. Daí eu fiquei só imaginando, sabe? Daí fica aquele som mesmo, mas, de uma certa forma eu estava simulando uma obra lá em casa, né? Daí, enfim, de repente o filme ganha essa dimensão de experiência. Eu tô no meio de uma obra, eu tô na bomba, as coisas tremem, tipo, aí de uma certa forma setei também pro espaço lá em casa, né? Tipo, a bomba treme o vidro da estante de livros, sabe? Enfim, tem outras, a parte anterior, a própria obra, tipo, treme uma outra parte da sala, as janelas, tipo, então cada coisa dá um efeito assim na sala, esse aqui viu lá, né? Tipo, enfim,
daí a coisa tem isso, assim, de perceber, né? Esse som, de repente, tem esse som, essa imagem, então a imagem, de repente, você tem aquelas imagens de céu, tal, bem escuras, né? E entra a carta celeste, né? Que ilumina e ofusca, né? Assim, toda vez que eu assisto eu fico hiper ofuscado, assim, tipo, demora uns segundos até eu conseguir voltar a ver, assim, não sei como funciona para todo mundo, assim, mas, enfim, de repente, por estar nessa condição de exibição, o filme ganhou uma coisa de experiência, né? Essa coisa do significado que eu ia dizer não é só o significado verbal, né? Assim, ou de montar ideia lógica e tal, tá? Acho que tem essa significação mais expandida mesmo, uma coisa mais semiótica, assim, sistema de significação de um modo mais colabora aberto. muito para isso. Esse plano é incrível. Esse que eu falei, que eu estava numa obra que estava... Esse plano me lembrou muito ali. O som contribui muito, eu acho, para como que você não exatamente corta, né, de novo, você criando quase um mar, assim, um rio, sei lá, que vai um fluxo de sons que vão chegando de uma cena para outra, mas nunca exatamente no corte, então é como se você estivesse vendo um filme, assim, você entra ali se dispõe ali, né, você entra naquele barco, vai seguindo ele e vai até o final te levando, às vezes com mais intensidade, com mais correnteza, às vezes de uma forma mais suave, mas o filme ele consegue ter um fluxo, assim, que eu acho que o som contribui demais, assim, me impressiona muito, assim, essa meticulosidade com que essas camadas são trabalhadas, não só o som de texto, mas principalmente o som, que é desenho de som, né, na maioria do tempo não é direto, né, me parece, assim, quase nunca. Tem som direto mesmo, mas vai se misturando, né, enfim, você sobrepõe vários sons, né? Eu acho. E a cidade, né, é impressionante, assim, que a gente vê, a cidade não reconhece, né? A gente tenta reconhecer mais ou menos onde estão os lugares, mas está tão transformado, assim, que a gente dificilmente consegue, de fato, identificar algo, assim, né? Tudo é transitório, assim mesmo. Alguma pergunta foi elaborada aí nesses minutos? Você pode falar sobre Você quer falar sobre a sinfonia? Pronto, o Galvão que fez a parte sinfônica, né? Que é a sinfonia de ruído, aquela que tem a demolição da casa. Se você quiser. Chega aí, puxa uma cadeira aí. Chega aqui, Senta aqui, fica do lado. eu posso sentar aqui. Não, vem vocês, eu levanto. Vocês que estão apresentando o filme, eu fico de frente, vai lá você. Bom, eu não esperava por isso, assim. Mas eu acho que a matriz, assim, da parte, assim, que eu acho que, né, que o Pedro me disse que era, assim, talvez um ápice, assim, no sentido sonoro, assim, do filme, que eu já acompanhei a partir do momento bem assim, a edição estava muito encaminhada, assim, foi de que meio tinha muita coisa dada para mim, para trabalhar, assim, estava muito claro o que o filme queria dizer, assim, a partir da música. Então, tinha todo o desenho, assim, meticuloso dos ritmos, assim, das ferramentas, assim, dos passos, dos sussurros e do som, às vezes ambiente, dos ruídos suaves, assim, de vento, do burburinho de cidade mesmo, assim. Eu acho que para mim isso é uma referência muito... Não é para mim só ruído ambiente, às vezes é um plano aberto, tem o trânsito e tem aquele ruído quase branco, assim, que é meditativo da cidade, porque para mim eu moro bem no centro de Belo Horizonte, então eu sempre considero, assim, esse ruído que é a cidade só respirando, assim, é uma coisa de um rio, é meio orgânico, então foi um pouco muito claro, assim, o que tinha que ser feito, assim. Foi tudo, em grande parte, processado a partir do próprio som direto, de processar o som direto e hipertrofiar. Acho que talvez seja um pouco isso, assim, essa sinfonia, assim, chama tendência à probabilidade, que é talvez uma descrição, assim, meio técnica do processo de entropia. Então, de a matéria se tornar mais probabilidade do que uma coisa sólida, um dado discreto. Então, acho que é basicamente isso, de elevar essas coisas minuciosas e pequenas, assim, dos sons, os dados, assim, estabelecidos de ritmo,
que tem na cidade, que tem nos atos, tem na ferramenta, que tem nas práticas de manipulação da matéria, assim, e hipertrofiar isso como se fosse para um futuro, assim, mais entrópico, onde as coisas perdem um pouco a forma e são, assim, um potencial que se expande demais e perde um pouco o controle e retorna um pouco para o caos, assim. Mas talvez é um pouco isso que eu penso sobre o meu processo de elaboração, como que eu recebo o filme e devolvo para ele, assim, alguma forma de criação. Isso, validou. Mas aquela parte, a parte do terremoto, propriamente dito, você usou do filme pedaço do som direto, assim? Que aquilo... Não, também não, tem isso, tem... Nem tudo, porque tem um outro elemento que é o Pedro falou talvez de uma coisa feita muito sintético também, né? Tem essa contraposição entre o que é captura processada e o começo, assim, de uma parte que vem só uma vibração, aquilo que não é muito pré-musical, assim, é só um drone que vai crescendo muito aos poucos. Ele começa de um silvo, de um freio de ônibus, tem um freio de ônibus. Eu capturo a nota que prevalece, assim, no silvo do ônibus e sintetizo ela, né, do zero, assim, e aquilo vai criando um corpo, aquilo vai vindo assim, de cima para baixo até ir para o subsolo, assim, vai para um subgrave, que é como... E é tudo feito por ondas senoidais, assim, é o processo mais arcaico, assim, de produção de som artificial, que é pegar onda senoidal, a onda mais pura, a onda redondinha, assim, e como que talvez através do acúmulo e das ressonâncias, dos batimentos e do cancelamento e reforçamento que uma onda causa na outra, assim, a partir desses sons são os mais básicos possíveis, assim, desse acúmulo de pequeno, eu acho que tem, agora me estou me correndo, da escala, do nano, assim, pro nano e do macro, do grande, do super, assim, que é daquele som mais básico, do acúmulo dele, como que ele simplesmente, nada é consonante para sempre, o som, a partir de um número de sons tocados juntos, por mais simples que eles sejam, eles não deixam de ser só eles, e a própria interação, ela é caótica. Então isso tende que o convívio entre os próprios sons, eles geram um extremor, assim. Todo aquele grave que sacode, que foi muito bom ver aqui nesses praticáveis, assim, porque eles vibram muito, eles respondem, eles criam uma corporeidade, assim. É legal a experiência de ver nessa coisa suspensa. Que é isso, do som que é o mais puro, ele é meio ideal, né, que é a onda senoidal, mas elas, a partir de um ponto, elas não dão conta. O fenômeno físico do som, o acontecimento, assim, de várias coisas ressoando, acontecem, assim, em reforços e cancelamentos que são muito entrópicos, são coisas muito incontroláveis, são fenômenos muito da projeção propriamente dita. Não é da construção, não é do desenho, não é da composição. É o som ele existindo no espaço, interagindo, assim, com a matéria, com o corpo que ouve, assim, ele gera uma informação que é muito imprevisível. Uma quantidade de informação que é ruidosa, mas que vem daquilo que é mais essencialmente puro e que supostamente não se comportaria assim. É meio que a inevitabilidade do ruído, assim, que é inevitável a partir do momento que ele existe, mesmo na projeção e do sistema de... Esse é um fato inscrito assim, no tempo e na presença de quem está vendo. Maravilha, muito assim. Não sabia que você estava aí. Esse aqui é a sinfonia, mas foi bem doido, Agora que eu estou vendo, vou elaborar uma pergunta. Assim. Não, mas é incrível mesmo, como que vocês... Dá para perceber que esse trabalho ele é totalmente consciente, né? Ele não é... Claro que você aponta para o aleatório muitas vezes, quando você está trabalhando com experimento, mas é um experimento muito... Dá para perceber de onde está se saindo e por que aquelas camadas todas estão sendo apresentadas e tal. Acho que o diálogo assim, entre vocês acho que é muito claro, assim, muito
até tanto que parece que foi feito por uma cabeça só, assim, de tanto que está orgânico e funcional mesmo para essa linguagem que vocês optaram para esse filme, que está, acho que é um grande filme mesmo, que a gente acabou de ver, assim, fico muito feliz de te ver chegando, fazendo um longa-metragem e já começar assim. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não sei, das colaborações da Aline, da Sara, das outras pessoas que estão ali, Débora, acho que eu conheci ali algumas pessoas, enfim. Eu acho que são... Como que foram chegando, né, essas influências todas aí, assim. Eu lembro que aqui no dia que você gravou a entrevista para a Rede Minas, você falou algo de, não sei, como que esse filme, como vocês foram se envolvendo através desse filme e tal. Então, eu queria saber como que outras pessoas, né, que esse filme foi saindo um pouco da sua cabeça e chegando a essas outras colaborações, assim, a própria relação com o ator, que me parece, né, invariavelmente um pouco um alter ego, uma coisa assim, até porque está a sua voz projetada sobre né, o rosto dele e tudo ali, acho que vai chegar água agora. Mas, enfim, queria que você comentasse um pouquinho aí como que foi essa relação com a equipe toda e como que essas pessoas chegaram e... Para fechar mesmo. Então, uma relação assim, também fragmentada como filme, assim, porque foi um período tão dilatado e em algumas horas algumas pessoas colaborando mais e tal. Esse ator que você falou que é o alter ego, que de uma certa forma é mesmo, é um amigo meu e tal, já de muito tempo, assim, daí a gente se encontra um bocado, né? Daí muitas das coisas foram sendo produzidas sem muito objetivo de, isso vai estar no, não sei o que lá. Muita coisa foi produzida pro filme, né? Mas teve coisa que, assim, a gente tá aqui, tá rolando isso, pô, vamos aproveitar e fazer essa cena e tal. Ali no início, né, naquelas versões, os conceitos na época de 2011 mesmo, 2010, 2011, tipo, delineando o que seria um filme que na época chamava que era outro filme, né? Enfim, ela participou muito desse momento e tal, depois só foi voltar para filmar aquelas cenas da festa e tal, uma coisa bem pontual. As pessoas que aparecem no final também foi um intensivo, assim, né, de ocupação daquela casa, né? As pessoas foram, ficaram lá uma semana, né? A Daiane, a Jane, a Sara, o Thiago Taves. A Débora, ela apareceu lá uma noite, assim, e tal. Não, era a Jane. Mas assim, aí foi uma coisa, uma semana e tal, bem intensa. A gente gerou uma exposição, né? Tipo, arrumou a casa, abriu a casa, fez uma ocupação temporária, assim, e gerou uma exposição. Daí, isso era bem no início mesmo, assim, a gente entrando na casa e tal, e foi feito mais ou menos junto mesmo, assim. Tem essa parte, a filmagem foi meio cronológica, assim, mas eu acho que as colaborações sempre isso, assim, são linhas de fuga mesmo, desvios temporários, assim. No filme, de repente eu estava numa onda muito focada, assim, e as pessoas entrando ali acabavam colaborando para a coisa desviar um pouco e se expandir mesmo, né, assim, e de forma mais intensa, incisiva, e em alguns momentos e menos em outros, né, assim. O Galvão mesmo, né, ele chamei para fazer especificamente a sinfonia, né, assim, daí, tipo, já estava no final, assim, já querendo finalizar o filme e tal, foi até bem veloz, assim, tipo, uma coisa bem intensiva. Primeiro a gente assistiu a casa junto, né, foi comentando e tal, como é que seria essa sinfonia e tal, e depois eu deixei para ele, assim, tipo, a questão que eu queria era que no início fosse transformando daquela imagem do viaduto até a árvore, né, sendo demolida e tal, aliás, a demolição da escada, que se transformasse num terremoto, né, assim, tipo, e daí depois só umas ideias, assim, que a gente foi discutindo e tal, mas aí no fim das contas ele pegou isso, assim, daí criou uma narrativa que, na verdade eu não incorporei tanto, né, no filme, produções de outras pessoas mesmo, tirando essa talvez sua, assim, que não teve mexida depois, assim, você me entregou e daí encaixou e era aquilo, né, assim, não tinha que mexer, né, tipo,
o Thiago, que é o Alterado, ele também faz umas músicas e tal. Daí também peguei algumas músicas dele, isso bem no início, assim, quando eu fui editar em 2012. Aquela versão que você viu foi editada em 2012, ele você viu antes. Né? Daí a gente pegou umas músicas dele que também tinham a ver, assim, e jogou no filme. E depois, por exemplo, aquele time-lapse das nuvens rápidas, que termina na explosão do navio, é uma música do Thiago, né, que também tem bem isso. É uma coisa bem de ruído, né, tipo, não tão musical, né, mas que de repente tipo, acrescentava uma camada muito relevante, né, para aquele momento do filme, assim, e situava mesmo, né, quem está assistindo e de uma certa forma envolvia, né, assim, aquela cena interessante. Enfim, daí acho que tiveram algumas colaborações que entraram dessa forma, mas aquilo, por exemplo, tem um texto por trás, né, que foi tirado e tal, daí deu lugar a nenhum texto, né, porque aquela hora a gente achou também que não merecia texto, né, era uma coisa mais de fruição contemplativa mesmo, de experimentos dessa desconstrução também do tempo, da nuvem, desse som por trás estranho, de repente a fumaça do navio explodindo e a fumaça do incêndio, enfim. Mas essa história das colaborações, muitas vezes pontuais, assim, algumas vezes imprecisivas, todas muito relevantes, né? Mas foi a benção do processo do filme, né? Assim, o que estava rolando na época, assim, né? Tipo, não tem muita regra e tal. E de fato foi um filme, em grande medida, assim, que eu fui tocando a maior parte do tempo, né, meio sozinho mesmo, e daí, eventualmente, juntando as pessoas para fazer umas... e desviando, né, dessa linha. A Sara também, na verdade, ela que colaborou o tempo inteiro, né, assim, a produção de imagem das obras e tal, ela estava fotografando na época, né, as obras, e eu filmando, então a gente ia pro lugar, ela ficava fotografando, filmando e tal. Enfim, ela teve também muito, muito próxima nesse momento, assim. Enfim, acho que é isso. É curioso como que um filme onde o tempo é tão determinante, né, no processo de construção, você teve todo esse tempo de criação, de maturação das ideias, depois de execução, e essa coisa do time-lapse quase como uma metalinguagem, não sei como ele é recorrente em várias sequências, às vezes de uma forma sutil, né, aquelas de luz. Não sei se você chegou a acelerar ali, você efeito o cara deve ter ficado muito parado, aquela hora que ele está de costas, justamente aquela que a gente viu agora, que ele estava de costas, sentado na grama. Sim. Não, e a luz ali só passa naturalmente, assim, né? Então, imagina que já está um vento, então aquilo... Mas é interessante isso, como que você consegue, cada plano, esse aqui do ponto de ônibus, cada plano tem um tempo interno próprio, assim, muito... que é significativo mesmo, então que carrega mesmo, como se cada plano carregasse mesmo uma narrativa própria. E, enfim, eu acho que isso é a essência do cinema. Eu não sei mais o que falar sobre o filme, eu gosto muito do filme, eu quero que esse filme seja muito visto por aí, assim, quero que se façam mais filmes com esse tipo de desafio, porque é uma crítica que a gente acaba recebendo várias vezes, assim, de pessoas que, ao meu ver, nem gostam tanto de cinema, mas vêm falar da duração dos filmes e não sei o que, esse filme é ótimo, mas podia ter 45 minutos a menos. Então você não achou o filme ótimo, né? Porque... eu acredito muito na pessoa se desafiar mesmo, assim, não ter medo de ser hermético, e não é. Isso é incrível, assim. Poderia ter tudo para ser, né, por ser um filme, um ensaio, né, com textos elaborados e tudo, mas eu acho que é um filme que é muito claro, assim, a ideia do que ele veio, né, do que é a respeito, assim. E ao mesmo tempo sem nenhum tipo de concessão, no sentido de peraí, será que isso aqui vai ser muito difícil para as pessoas? Me parece que as concessões que tinham que ser feitas podem ter sido feitas, mas elas, assim, sei lá, você podia ter feito um filme de 8 horas, né, que talvez ninguém chegasse no final, mas tudo bem, tem 1h30, não é nenhum absurdo. Mas ainda assim, as pessoas muitas vezes têm visto filmes, sei lá, de meia hora e achado, podia ter 10 minutinhos. Então acho que assim, acho que a gente tem mesmo essa função de desafiar as pessoas a sair desse marasmo e a quererem entrar no filme, né? A construção. Né? A construção é parte do diálogo, né? Ela não vem só do autor, ela não vem só do espectador, ela não vem só do crítico, mas eu acho que esse pé entre
essas 3 alicerces, assim, eu acho que já esse diálogo, eu acho que a gente precisa de mais filmes assim que sustentem esse diálogo, né? Que não tenham medo de serem excessivos ou de serem muito cosmogônicos, de quererem falar de coisas demais ao mesmo tempo, né? A gente vê uma tendência hoje a um filme ter uma camada só e muitas vezes anular outras, assim. Então acho muito interessante quando esse desafio, assim, acho meio godardiano, assim, apesar de não ter aquele mesmo ritmo intenso, né, da montagem que ele costuma imprimir, assim, mas o fluxo de pensamento, como isso tudo vai se relacionando e à medida que o filme vai passando, essas ideias vão se repetindo e vão se ligando e você vai interiorizando elas com mais... Eu acho isso tudo muito, não sei, muito forte mesmo. Eu acho que é para isso que eu estou na mostra, com certeza, assim, para ver filmes assim. Alguém mais? A respeito disso que você estava comentando mesmo agora, que mesmo você tinha comentado que várias cenas assim, são mais contemplativas, assim, tem várias cenas que tem um tempo bem longo e tal. E, querendo ou não, assim, eu acho que isso algumas vezes, igual você comentou agora, né, ainda mais esse costume que a gente tem de cinema clássico, internet e tudo que é muito rápido, né? Assim, querendo ou não, isso perde, não é que perde esse espectador, mas assim, eu, por exemplo, tinha hora que eu percebi que eu estava pensando em outra coisa, assim, enquanto estava passando lá, né? Mas o que você acha sobre isso, assim, tipo, que muitas vezes pode ser que o espectador não esteja lá. Um adendo, assim, eu acho que é interessante um filme que te faz pensar sobre outras coisas que não só estão no filme, né? De um certo Mesmo modo. que você às vezes perca um minuto de filme pensando em outra coisa, assim, eu acho sempre uma coisa positiva. É pra perder mesmo, porque aquela cena, saca? Microfone. Você não fica na cidade, você não fica Sabe? focado, assim, né? Tipo, às vezes você vai fazer isso, não é um negócio que, sei lá, o tempo inteiro você vai entrar nesse modo contemplativo, assim. Eu acho que o filme é a mesma coisa, assim, você tá vendo uma coisa, você sabe o que vai acontecer, ela é repetitiva e aquilo de um certo modo, alguma coisa pra te deixar derivar mesmo, assim, tipo, eu não acho que você perdeu nada do filme, sabe? Que você não viu uma parte porque você derivou em outras coisas, eu acho que daí você viu o filme, porque não adianta, você fica vendo aquela imagem, tipo, é maçante, assim, contemplação pela contemplação não acrescenta muita coisa, né? Eu acho que dentro desse ponto de vista, acho que pode acrescentar também, né? Mas estritamente dessa forma, sabe? Eu não vou dizer que o filme foi feito para pessoa assistir cada frame dele, assim, de forma alguma, assim. Acho que ele tem que ser perdido, você tem que desviar uma parte inteira, um off, às vezes, que você perder, sabe? Que é meio por aí, assim. Depois você vai conectar de um outro jeito que não foi o jeito que eu bolei, né? Assim. Enfim, eu acho que esse tipo de filme tem isso, assim, a contemplação ela gera pensamentos externos, o que você está vendo. Ver não é uma atividade separada, né, assim, de pensar. Eu acho que assim, é totalmente bem-vindo, tipo, que as pessoas escapem mesmo no filme. Ô Pedro, falando nisso, né, terceira vez que eu tô vendo o filme, eu acho que esse tipo de filme é o tipo de filme que vale a pena ver de novo, né, porque exatamente, se der um salto ali, aquela vez que se rever, você, isso aqui não tinha tentado, e aí o outro lugar você voa e vai para outro lugar que você não foi na primeira vez. Sim. Tipo, o filme, isso aqui é bem doido, porque eu editei de forma tão, sei lá, separada mesmo no tempo, assim, que algumas coisas que eu tinha colocado originalmente, eu não me lembrava mais que estavam no filme, né? Quando eu fui retomar isso no final do ano passado para editar. Daí, eu tinha deixado um som baixinho, que eu não sabia se eu queria que entrasse ou eu não queria. E daí esse som foi passando batido. Eu assisti, tipo, 50, 100 vezes o filme. Todo final de dia de edição eu assisti o filme inteiro de novo, né, para ter uma visão geral, assim. Mas aí, esse som, eu assisti o filme 50, 100 vezes e, tipo, eu não ouvi esse som. E daí, no final, quando eu fui fazer, tipo, fui conferir mesmo o que estava ali, quais clipes que eu tinha usado. De repente eu percebi, pô, tem um negócio aqui, que som que é esse? Daí eu aumentei e tinha uma frase, assim, que meio ficou perdida, saca? Será que eu esqueci mais alguma? Sabe? Tipo, que eu queria colocar, mas eu não sabia se ia colocar. Tem coisas que são 3 frames, uma coisa meio subliminar, né? Assim, que assistindo no cinema, sabe? Não vai rolar, você vai perder isso, você pode piscar na hora. Tipo, esse negócio de assistir de novo, eu acho que é muito doido, porque vai conectando camadas mesmo do filme. De repente você descobre que ele tem formas de conexão e que tem coisas ali que se pausar de repente o filme, sabe? É uma leitura que
às vezes foi feito para pausar, saca? Eu só vou deixar a dica, assim, mas, tipo, tem algumas partes, assim, mas às vezes é um filme pra assistir também em casa, saca? Tipo, na internet, assim, ou baixar e tal. Eu acho que tem muito isso. E pra manipular, acho que isso daí, num determinado momento no futuro. Obviamente no cinema é mais difícil essa manipulação, botar a mão na massa, né? Mas no futuro acho que, sei lá, na mesma atividade de edição, eu acho que é uma atividade interessante para assistir alguma coisa também, né? Tipo, você vai indo, voltando, uma coisa não linear mesmo, nesse ponto de vista, assim, quebrar mais ali a verdade do filme. Você quer o microfone? Bom, eu queria falar um pouco sobre... eu acho que esse filme tem duas coisas que ficam bem claras, né? Quer dizer, não sei se ficam para vocês, mas para mim, né? Que é uma coisa que ao mesmo tempo ele está falando de uma coisa universal, assim, que atinge as pessoas de todas as cidades, eu acho, né? Também tem uma coisa muito particular, né? Que é a questão das casas, onde o filme foi filmado e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, que aí seria muito a sua própria vivência, né? De casas que você frequentou durante sua infância e tal, e como é que isso, de repente, entrou também dentro dessa narrativa e fez todo, né, tem todo o sentido da ideia também de que uma casa que você tem muita ligação afetiva, a casa da sua avó que foi demolida, e como é que isso, de uma certa maneira, essa coisa muito particular, ela também mostra uma questão muito que está presente na cidade, que é essa perda da memória, a verticalização, a perda dessas casas, né, que são patrimônio da cidade, que no final das contas não estão sendo preservadas, né? Então, assim, como é que você podia falar um pouco sobre isso? Não sei, assim, você falou já um bocado de coisa, mas no fim das contas. E também é uma casa que tem valor afetivo para você, né? As casas. Enfim, eu acho que o filme não só pelas casas, assim, né? Ele tá o tempo inteiro em um lugar pessoal, assim, e ao mesmo tempo é um lugar que não precisa ser, né? Não precisa ser pessoal, pode ser social, assim, mais indefinido, assim, numa voz que não precisa ser definida com esse ponto, desse ponto de vista, né? Tipo, com a relação afetiva com o lugar, assim, não é exatamente a Rio Verde, assim, obviamente tem na casa uma relação afetiva forte, então no filme, nesse, assim, ela entra como esse personagem que representa mesmo, né, as casas da cidade e tal, porque essa relação afetiva, apesar de ser a casa da vovó, então não é isso que é o cerne, assim, do que eu estava dizendo, assim, é a casa da minha avó, mas, tipo, tem outras casas, que são as casas de outras avós, assim, e que, pra mim, é tão triste, assim, e eu tenho relação com ela, não é tão profunda, óbvio, é de outro gênero, né, assim, mas essa ideia da casa que não existe mais, assim, dessa demolição exagerada de casas e tal, pá, todas elas causam a cidade mesmo, tem uma coisa afetiva com a cidade, ou com uma noção de cidade, assim, que não necessariamente também é Belo Horizonte, assim, no fim, pra mim tá muito... essa coisa afetiva, não sei, óbvio que ela existe, assim, ela motiva o filme, mas tudo ali representa alguma coisa, é uma coisa mais geral também, né? Enfim, eu não estou narrando a minha vivência no Rio Verde, estou narrando uma visão da cidade, não poderia ser qualquer casa, né? Assim. Geral, coletivo e vai pessoal. Sim. E aquilo no principal, todo mundo que está na Sim. cidade saber a cidade, você passar por pelos processos, né? A gente vê casos do início, né, da cidade que já foram demolidos, que a coisa ficou para trás, não tem mais como, né, recuperar. Sim. E no tempo agora tem alguns lugares, aqui, por exemplo, nesse prédio, eu acho maravilhoso e ainda bem que está sendo preservado e está tendo
esse significado, assim. É isso que eu acho que daí essa conexão, assim, porque a coisa é verde óbvio, a ocupação lá não é uma ocupação normal, né? Assim, a gente não teve que invadir a casa, né? Tipo, simplesmente foi abrir o portão com a chave, né? Mas, tipo, é uma ocupação ainda assim,